palavra inferno provoca pavor em muita gente. Na mentalidade popular, esse seria um lugar terrível, de tormento incessante. Imagine um vulcão, repleto de lava e fumaça, só que com pessoas acorrentadas ali, sofrendo eternamente em meio às chamas. Porém, essa concepção se perpetuou ao longo do tempo e ainda está presente no imaginário religioso. Mas afinal, o que a Bíblia ensina a respeito do destino dos ímpios? E o que ela quer dizer quando se refere ao inferno? É o que vamos aprender nesse vídeo. Essa teoria, a qual igrejas protestantes e evangélicas acabaram aderindo, tem origem pagã e foi influenciada principalmente pela mitologia grega e nórdica. Portanto, a maioria dessas imagens deriva de fontes não bíblicas. A crença num inferno eterno começou a se popularizar já a partir do IV século depois de Cristo, por meio de figuras como João Crisóstomo, Jerônimo e Agostinho. Mais tarde foi reafirmada em concílios, como o de Latrão no século XIII, tornando-se um dogma. Ao longo da história, muitos pregadores e autores cristãos retrataram o inferno de maneira dramática. No século XVIII, por exemplo, Jonathan Edwards foi um dos que se tornaram conhecidos por assustar sua audiência com sermões sobre as chamas ardentes da ira de Deus e o sofrimento incessante por milhões de eras. Por causa disso, muitos se converteram ou permaneceram na igreja motivados pelo medo. Além de causar medo, esse tipo de discurso também distorceu a imagem divina. Afinal, como conciliar a ideia de que um Deus amoroso seja capaz de permitir que suas criaturas sofram eternamente nas chamas? As Escrituras asseguram que ele não tem prazer na morte de ninguém. Assim como a doutrina católica romana do purgatório, a concepção de um inferno eterno está atrelada à crença na imortalidade natural da alma, ou seja, a ideia de que existe vida desencarnada após a morte, bem como recompensa ou castigo imediatos. Porém, a Bíblia ensina que a morte é um estado de absoluta inconsciência e que a eternidade está condicionada à ressurreição corporal por ocasião da volta de Jesus. Nas Bíblias em português, a palavra inferno é uma tradução de diferentes termos em hebraico e grego, Sheol, Hades e Geena. Essa expressão ocorre pelo menos 30 vezes na versão João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, mas é menos frequente em traduções mais recentes. A palavra tem sido evitada por alguns tradutores a fim de não promover confusão ou associações com pensamentos contrários dos autores bíblicos. Sheol, na mentalidade hebraica antiga, significava simplesmente sepultura, conforme demonstram diversas passagens nas quais o termo aparece. Não faz sentido imaginar que, em meio ao sofrimento, Jó desejasse ser enviado para um lugar de tormento eterno. Da mesma forma, ao dizer poeticamente, se fizer no inferno minha cama, Davi tinha em mente o fato de que nem a morte pode nos separar de Deus. Inclusive o próprio Jesus comparou a morte ao sono. Hades, para os gregos, designava o submundo ou lugar sombrio dos mortos, assim como acreditavam os cananeus. Mas na Bíblia, o termo geralmente remete à sepultura. Geena, essa outra palavra traduzida algumas vezes por inferno, aponta para um vale fora de Jerusalém onde o lixo era descartado e queimado. Porém, não se tratava de um lugar de tormento, mas de destruição. O termo foi usado por Jesus em referência ao fogo que aguarda os impíos após o milênio. Alguns textos bíblicos realmente falam em um fogo escatológico inextinguível, assim como é dito que por ocasião da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, as chamas não se apagariam. Não podemos perder de vista o contexto nem o significado mais amplo. O fato de Sodoma e Gomorra, que obviamente não estão queimando até hoje, serem colocadas como exemplo de fogo eterno, pressupõe que as chamas do juízo final igualmente não se apagarão até que tudo seja transformado em cinzas. Portanto, o fogo que consumirá os ímpios é eterno, no sentido de que não se apagará até destruí-los completamente. Sim, a Bíblia apresenta a ideia de que no juízo final, os ímpios serão destruídos por meio do fogo que foi preparado originalmente para o diabo e seus anjos. Quando esse momento chegar, será tarde demais para se arrepender. Mas a solução definitiva de Deus para o mal não está relacionada com um castigo interminável. Eternas serão as consequências, não as chamas.